Olá a todos, agradeço em meu nome, em nome do meu colega Mino. O tema do nosso trabalho é análise e gestão de riscos dos documentos digitais existentes na curadoria digital. Esse artigo aborda a gestão e análise de risco com o uso da norma BNT, então nós utilizamos a norma mais atual, que é de 2018, a norma 31.000, que versa sobre análise e gestão de risco, e também um método APP, análise preliminar de perigos, de AGUIAR, que são aplicados à preservação digital e alinhados ao processo DCC. O profissional, então, que utiliza a curadoria digital para a preservação dos documentos, ele tem certa dificuldade em encontrar, né, em levantar aí possibilidades de risco dentro dos arquivos digitais. Então, nos modelos de ciclo de vida de documentos digitais, os termos relevantes às vulnerabilidades que a informação está passível. Então, nós pretendemos, né, suscitar questões ou pontos de vista acerca desses riscos, né, em que a curadoria digital pode ter. Visto que, ao combinar análise de risco e preservação de acervos digitais, obtém-se uma gestão proativa, né, que pode até prever e identificar possíveis ameaças que podem se concretizar junto aos serviços de informação. A problemática que encontramos foi como identificar os riscos, causas e efeitos dos documentos digitais no modelo de ciclo de vida do DCC, Digital Curation Center. Objetivo geral: utilizar as normas e métodos da análise de gestão de risco para contribuir com o gerenciamento dos documentos arquivísticos digitais, garantindo condições necessárias para a sua preservação. Os objetivos específicos é investigar, por meio de pesquisas bibliográficas, artigos, dissertações e teses, com conteúdos referentes à análise e gestão de risco dos documentos na curadoria digital. Identificar os termos ligados à análise e gestão de risco dos documentos digitais recuperados nos indexadores BRAPS, IBICT e Web of Science. Descrever a relação do mapeamento entre os termos pesquisados. Diante da crescente circulação dos documentos digitais na sociedade informacional, em que os arquivos, quase em toda a sua totalidade, foram transferidos para esses ambientes digitais, emergem preocupações aos produtores e consumidores da informação. Com foco na análise e na gestão de risco, dentro da curadoria digital, é possível identificar as vulnerabilidades nos documentos, nos processos e sistemas de preservação digital. A análise de gestão de riscos, ela auxilia qualquer tipo de organização dentro de estabelecimento e aplicações de estratégia. O risco possui dois elementos que o definem, sendo a gravidade e a frequência do perigo. Wesley, em 84, define o risco como o perigo decorrente da probabilidade ou da possibilidade da ocorrência de um infortúnio. Então, a gestão de risco, ela prevê situações que podem expor os dados de qualquer organização a situações de perigo. A gestão de risco pode ser aplicada em qualquer organização, nas suas mais variadas áreas e níveis, uma vez que o risco pode ser sinônimo de desafios e oportunidades. A gestão de risco se baseia em atividades de planejamento de risco, ou seja, identificação, análise e priorização de ameaças. O processo de gestão de risco, seja parte integrante da gestão e da tomada de decisão, e seja integrada na estrutura, operações e processos da organização, pode ser aplicado nos níveis estratégicos, operacionais e de programas ou de projetos. Preservação digital é um dos temas presentes na ciência da informação que vem sendo estudado em publicações nacionais e internacionais, buscando soluções de maneira interdisciplinar para questões que envolvem esse tema. Hoje em dia, precisamos preservar as informações que circulam em meios digitais e seus processos relativos ao armazenamento, recuperação e acesso dessas informações para a geração atual e gerações futuras. Para a preservação digital, é importante entender os objetos digitais, nos seus diferentes níveis de abstração: o físico, o lógico e o conceitual. Os documentos arquivísticos digitais requerem uma gestão voltada à preservação, com um processo padronizado, respeitando as especificidades de cada etapa da organização, buscando alcançar soluções e criando condições de um ambiente digital seguro, a partir de diretrizes em um modelo de gestão que tem como ênfase a preservação digital como base na curadoria digital. Nessa perspectiva, alguns países têm buscado soluções que garantam a preservação dos objetos digitais. Uma das soluções encontradas foi a utilização de metadados de preservação. Precisamos de modelos de gestão de fluxo informacional para tornar acessíveis a informação para os usuários e, no futuro, essas informações sejam acessadas de forma que a integridade do conteúdo informacional seja assegurada. Destacando no ciclo de vida curadoria digital, o DCC, que ele traz 3 grupos de ações que são realizadas por ele, né? Que são as ações completas ou essenciais, as ações sequenciais e as ações ocasionais.
Essa é uma tabela criada por Higgins, que descreve todo o modelo TCC, certo? Mas a gente vai se concentrar nas ações sequenciais, que são conceitualização, criação e o recebimento, avaliação e seleção, arquivamento, ações de preservação, armazenamento, acesso, uso e reuso e transformação. A metodologia foi realizada uma revisão da literatura para mapear e ressaltar as etapas que contemplam a análise de gestão de risco dos documentos digitais dentro do ciclo de vida do DCC, Digital Curation Center. As bases de referência que nós utilizamos foi a BRAPSE, a BDTD, do IBICT, e a Web of Science. O critério da escolha dos artigos, teses e dissertações foi através das leituras dos títulos e dos resumos. Nós vamos apresentar agora 3 colunas, né, as 2 primeiras colunas que se relacionam às ações sequenciais do DCC, e a terceira coluna, que é justamente a identificação do risco, usando o método de análise preliminar de risco junto com a norma ABNT. Na primeira fase, que é conceitualização, onde ocorre a concepção e planejamento da criação do dado. Deve-se observar, então, os métodos de captura e as opções de armazenamento. Nesse ponto, o risco levantado foi a escolha não ponderada de estratégias para a preservação de materiais digitais. As causas podem ter origem na falta de conhecimento técnico dos profissionais, né, daqueles que trabalham com os repositórios digitais. E os efeitos podem derivar da maximização dos esforços desnecessários à preservação dos objetos digitais. Na criação ou recebimento dos dados, deve considerar a preservação dos metadados, sendo eles administrativos, descritivos, estruturais, técnicos e de preservação. O risco que pode afetar esse processo de preservação a longo prazo está contido na escolha incorreta de estratégias para a criação e recebimento dos metadados. As possíveis causas estão relacionadas à insciência dos conhecimentos técnicos dos profissionais de informação e na vulnerabilidade desses dados. Os efeitos resultantes estão em não garantir a autenticidade, a integridade e a disponibilidade dos recursos digitais. Na fase de avaliação e seleção, o processo de preservação por longo prazo, boas práticas e as políticas pertinentes à adequação das exigências legais. O risco encontrado foi sobre as condições inadequadas no ambiente no qual estão depositados e do manuseio dos mesmos. As causas são condições ambientais, condições econômicas e políticas no território nacional, que se apresentem de formas mais adversas à prática de preservação digital, e os efeitos resultam no desgaste e até mesmo na perda de leitura das informações registradas em objetos digitais, sendo considerado um dos principais causadores da perda da informação contidas em hardwares e softwares. Na fase de arquivamento, onde ocorre a transferência dos dados, o risco encontrado está relacionado à degradação das mídias digitais. As causas podem estar também relacionadas ao acondicionamento inadequado dos dispositivos digitais nas instalações dessas instituições. E os efeitos podem ser a ilegibilidade da informação registrada nessas mídias. Nas ações de preservação, onde deve ser considerada a preservação a longo prazo, a retenção do dado de natureza oficial, as ações de preservação e a autenticidade, confiabilidade e integridade. O risco proposto se relaciona à obsolescência de hardware e software. As causas estão associadas ao mercado altamente competitivo da tecnologia da informação. E como efeitos ou consequências, são os ciclos de atualização tecnológica, que vão de 3 a 5 anos, de acordo com Redstone 98. Em relação ao armazenamento, são os processos de armazenamento de dados de forma segura. O risco principal dessa fase está contido na falta de gestão de riscos, que envolve armazenamento digital. Uma das principais causas está na falta de capacitação em relação aos objetos digitais e ao gerenciamento dos riscos envolvidos na sua preservação. Os efeitos podem resultar em vulnerabilidades dos processos e sistemas de preservação digital, bem como dos dispositivos físicos. No nível de acesso, uso e reuso, deve-se garantir que o dado possa ser acessado e também garantir o reuso dos dados. O risco encontrado se relaciona à instabilidade de suporte por longo prazo, e a causa pode se dar pela alta de uso de padrões e formatos de arquivos de dados abertos, com amplo acesso e assistência técnica, e os efeitos são a complexidade no momento de selecionar e aplicar as estratégias de preservação, minimizando assim a sua efetividade. Durante a fase de transformação, há a criação de novos dados a partir dos dados originais,
Dessa maneira, um risco muito comum é a redundância e a inconsistência dos dados. Suas causas se dão pelo desconhecimento prévio das fontes dos dados e seus efeitos resultam em dados sem qualidade e dados imprecisos. Então, nós temos a importância de uma gestão voltada para os objetos digitais. Garantir também que o objeto digital tenha todas as ações necessárias para esse fim e que as informações sejam identificadas, planejadas e implementadas na sequência correta. E preservar os princípios referentes à manutenção da autenticidade, confiabilidade, integridade e usabilidade do objeto digital. Nós agradecemos a todos pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado.